Neste episódio, Diego Sommer explora como o governo Trump pode influenciar a inteligência artificial nos Estados Unidos e no mundo. Ele discute as novas políticas propostas, incluindo desregulamentação, investimentos em IA militar e as implicações éticas e de segurança. O episódio também aborda a concentração de poder entre o governo e as empresas de tecnologia, a erosão da soberania digital e as possíveis consequências para a liberdade de expressão e a pesquisa acadêmica. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia. Esse aqui é o seu canal para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. E hoje vamos fazer um episódio sobre o governo Trump e como ele vai influenciar a inteligência artificial, o que a gente pode esperar. A gente falou brevemente sobre isso num programa algumas semanas atrás, depois que Trump foi eleito, mas muita gente veio comentar, ficou curiosa e queria saber um pouco mais. Então eu resolvi fazer um programa especificamente sobre isso, mostrar aqui os dois lados da moeda, falar um pouco sobre o que os críticos estão esperando do próximo governo Trump em relação à inteligência artificial e também o que os seus apoiadores estão dizendo. Sim, exatamente. Hoje a gente vai explorar como que o retorno de Donald Trump à Casa Branca está sacudindo o mundo da inteligência artificial. Vamos lá. As novas políticas de IA propostas pela sua administração prometem mudanças significativas, por assim dizer, para inteligência artificial. E que elas podem basicamente redefinir o cenário tecnológico e de inovação dos Estados Unidos, e eu vou apontar para vocês aqui os prós e os contras dessas mudanças. Primeiramente, vamos falar sobre a revogação das ordens executivas anteriores. A administração Trump pretende anular algumas das ordens focadas em IA da gestão anterior, que enfatizavam a segurança, o uso ético da IA e a prevenção de abusos. Essas medidas buscavam equilibrar a inovação com a proteção, mas agora estão sendo todas reavaliadas. Em seguida, nós temos a promoção da liberdade de expressão e da inovação. A nova política alinha o desenvolvimento de IA com a liberdade de expressão, criticando as diretrizes anteriores como restritivas e tendenciosas à esquerda. Sim, foi isso que Trump disse. A ideia é criar um ambiente mais flexível para conteúdos e aplicações de inteligência artificial, estimulando a criatividade e a inovação. No entanto, essa maior liberdade pode trazer algumas preocupações sobre a disseminação de desinformação. Será que estamos preparados para lidar com isso? Não sei, o meu papel aqui é só falar para vocês e vocês que vão julgar. Outra mudança significativa é a desregulamentação para acelerar o processo tecnológico. A estratégia é minimizar barreiras regulatórias para impulsionar o desenvolvimento de IA. Ao reduzir a supervisão, espera-se atrair mais investimentos do setor privado e promover ciclos de inovação mais rápidos. Isso pode sim acelerar a integração da IA em setores como veículos autônomos e saúde, impulsionando o crescimento econômico e a competitividade global. Outro ponto crucial é o investimento em IA militar. A administração planeja lançar projetos em larga escala, inspirados no histórico projeto Manhattan, para aprimorar as capacidades de defesa. Com investimentos significativos, o objetivo é avançar a tecnologia militar e manter a liderança global dos Estados Unidos. Mas a prioridade é clara: fortalecer a segurança nacional e manter uma vantagem competitiva na era digital, principalmente com a China. Apesar do foco na inovação, há um reconhecimento das preocupações éticas em torno da IA, como vieses, privacidade e segurança de dados. É essencial equilibrar o progresso tecnológico com a proteção dos valores sociais e dos direitos individuais, segundo Trump e seus aliados. Manter a confiança do público é fundamental para que os benefícios da IA sejam amplamente compartilhados e percebidos como legítimos. As políticas de Trump também buscam estabelecer os Estados Unidos como líder global em IA, tanto tecnologicamente quanto economicamente. Isso é impulsionado pela competição com países como a China, que estão avançando rapidamente em suas próprias iniciativas de IA. Investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento são vistos como chave para sustentar essa liderança no cenário internacional. Além disso, de acordo com uma notícia exclusiva de Mike Allen publicada no Axios,
Donald Trump vai nomear um czar de IA. Sim, a gente ainda não sabe quem vai assumir esse papel e não será Elon Musk, mas as especulações sobre o nome escolhido funcionam já como um teste de Rorschach. A sua reação depende de como você enxerga a inteligência artificial. Alguns especulam que pode ser alguém como Max Tegmark, que é defensor da segurança em IA, que escreveu uma carta pedindo pausa no desenvolvimento de inteligência artificial algum tempo atrás. Outros sugerem Michael Kratsius, que é um executivo da Scale AI, chefe da equipe de transição de políticas tecnológicas de Trump e ex-chefe de tecnologia dos Estados Unidos. Provavelmente nenhum desses será escolhido, mas eu apostaria em alguém com um perfil muito mais parecido com o último, com Kratsius, porque apesar do histórico de Musk em advocacia pela segurança da IA, eu acredito que o mandato para o czar será garantir a supremacia dos Estados Unidos em inteligência artificial, que significa acelerar e não o contrário. Atualmente, os Estados Unidos estão à frente da China na corrida da IA, mas puramente em termos de capacidade. A liderança é bem pequena. Além disso, o talento americano no setor está espalhado entre várias empresas que competem entre si. Enquanto isso, a China consegue concentrar os seus esforços com uma abordagem centralizada de cima para baixo. A administração Trump precisa encontrar uma maneira de coordenar os esforços entre os principais players da indústria, equilibrando o interesse nacional com a competição capitalista que impulsiona a inovação. E essa não é uma tarefa simples. Mas lembra um feito anterior da administração Trump, a parceria público-privada para o desenvolvimento rápido de uma vacina contra a Covid. Um czar de IA também terá que coordenar-se com diversas agências governamentais, como, por exemplo, o Departamento de Energia, para garantir que o avanço em IA do país tenha os recursos necessários. Outro grande desafio envolve a quantidade massiva de dados controlados pelos vários ramos do governo federal. Esses dados podem ser uma mina de ouro para o treinamento de inteligência artificial e serão essenciais para construir modelos que atendam a propósitos específicos dentro do governo. Apenas processar esses dados já vai ser uma tarefa gigantesca. A segurança é outro aspecto crucial. À medida que os modelos de IA se tornam mais avançados, os Estados Unidos precisarão protegê-los tanto de adversários quanto de acidentes que podem ocorrer se os modelos forem liberados antes de serem completamente avaliados quanto à segurança. Esse tipo de exercício multissetorial e público-privado, que alguns estão chamando aí de Projeto Manhattan da IA, parece realmente exigir um líder no estilo czar. Quem assumir essa função vai ter um impacto significativo nas maiores empresas de tecnologia, como OpenAI, Anthropic, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia e Oracle. É seguro dizer que há preocupações bastante graves por parte dos opositores de Trump. Então eu passei um tempo aqui delineando a natureza e o tipo dessas preocupações, particularmente entre aqueles que estão preocupados com a confluência de poder entre governos nacionais e empresas de tecnologia. E aqui vai um resumo para vocês em 5 pontos. Primeiro, veremos uma confluência sem precedentes de poder tecnológico e poder político. Quem controla a IA, controla o mundo. Em resumo, a influência do dinheiro da tecnologia dos Estados Unidos vai ser turbinado. Isso, é claro, sempre existiu, mas os dois agora estão muito mais unidos do que nunca. Isso significa que os interesses de um pequeno número de empresas serão os mesmos que os interesses do governo dos Estados Unidos. Os interesses de Musk, Tesla, Starlink, Neuralink certamente vão estar em destaque aí. Mas também empresas como a Palantir, de Peter Thiel, e a Anduril, de Palmer Luckey, provavelmente receberão novos contratos maciços de defesa. E os investimentos em criptomoedas, sim, os famosos bitcoins de alguns dos maiores capitalistas de risco do Vale do Silício, certamente serão impulsionados e apoiados. Aí, pessoal, esse é um ótimo momento para botar dinheiro em Bitcoin. Não só em Bitcoin, mas em altcoins também. Mas isso aqui não é um programa sobre altcoins, então vou voltar para o foco. O outro lado desse poder concentrado para alguns dos conservadores mais libertários do Vale do Silício é que as empresas de tecnologia que estiverem do lado errado desse realinhamento podem encontrar problemas. Musk, que recém adicionou a Microsoft a sua ação judicial contra a OpenAI, é um indício inicial disso. Vai ser bem interessante ver onde Zuckerberg e Bezos ficarão, dada a animosidade de Trump com ambos.
apesar de que ambos já beijaram o anel ali quando ele foi eleito, fizeram um postzinho no, no X e nas suas redes sociais, congratulando o presidente e tal. Então, não sei se vai ser bem assim, mas a verdade é que Musk tem uma grande rixa, principalmente com Bezos, então vai ser bonito de ver esse pega pra capar aí. Segundo lugar, para países democráticos fora dos Estados Unidos, como o Brasil, por exemplo, a gente vai ver uma grave erosão da soberania da governança digital. Simplificando, vai se tornar tremendamente difícil para os países governarem tecnologias digitais, incluindo plataformas online, inteligência artificial, biotecnologia e criptomoedas, de maneiras que não estejam alinhadas com os interesses dos Estados Unidos. A principal alavanca que a administração Trump tem para puxar a esse respeito são, é claro, os acordos comerciais bilaterais. Esses serão os grandes instrumentos internacionais que provavelmente irão sobrecarregar a aplicação das políticas tecnológicas e as novas políticas tecnológicas em si. O efeito de transbordamento mais amplo dessa pressão comercial é que é improvável que os países desenvolvam novas políticas digitais durante o mandato de Trump. Mas claro que a gente aqui no Brasil não pode esquecer do grande juiz paladino brasileiro Alexandre de Moraes, que já possui aí uma animosidade enorme com Elon Musk. E o STF possui, sim, poderes suficientes nesse país para fazer o que bem entender, regulamentar o que quiser, mesmo que isso seja prejudicial à economia. E para aquelas políticas que não forem revogadas, a aplicação das leis existentes provavelmente será desacelerada ou completamente interrompida. A Europa, por exemplo, é muito improvável que aplique as disposições da Lei de Serviços Digitais contra o X. Terceiro, é provável que vejamos o silenciamento de pesquisadores e grupos da sociedade civil dos Estados Unidos que trabalham no espaço de tecnologia e democracia. Ironicamente, isso será feito em nome da liberdade de expressão. Os primeiros ataques de Jim Jordan contra pesquisadores de desinformação em universidades dos Estados Unidos só vão aumentar. Mark Anderson e Musk pediram que pesquisadores que trabalham em interferência eleitoral e desinformação sejam processados. E Trump pediu a suspensão do status de organização sem fins lucrativos para as universidades que abrigam esse tipo de trabalho. Diante desse tipo de ameaça existencial, as universidades são muito propensas a abandonar completamente esses acadêmicos e os seus laboratórios. Grupos da sociedade civil que trabalham nessas mesmas questões serão alvos e muitos certamente fecharão sob essa pressão. Tudo isso, mais uma vez, em nome de proteger a liberdade de expressão. Julgue por você mesmo, meu papel aqui é só informá-los. Quarto, e em parte como resultado de tudo isso que foi dito, internacionalmente, podemos ver um novo espaço político aberto para conversas sobre infraestrutura nacional de comunicações. Por décadas, a força motriz no debate de política de mídia tem sido a globalização e a adoção de plataformas em grande parte baseadas nos Estados Unidos. Esse argumento forneceu um verdadeiro obstáculo para aqueles que, como em gerações anteriores, defenderam o desenvolvimento de capacidades nacionais e políticas de mídia protecionistas. Mas por quanto tempo o status quo é sustentável em um mundo onde a pessoa mais rica do mundo possui uma grande plataforma de mídia social e domina a banda larga global de órbita baixa, hein? Trump diz que quer matar a seção 230. A seção 230 é uma parte da lei de decência nas comunicações, Communications Decency Act, dos Estados Unidos, promulgada em 1996. Essa seção oferece imunidade legal às plataformas online, como sites e redes sociais, em relação ao conteúdo publicado por seus usuários. Em essência, a seção 230 ela estabelece que essas plataformas não podem ser tratadas como editoras ou responsáveis legais pelo que os usuários postam, permitindo que hospedem uma ampla gama de conteúdos sem medo de processos judiciais. Donald Trump argumenta que as grandes empresas de tecnologia usam essa proteção ilegal para censurar as vozes conservadoras e influenciar o discurso público sem consequências. Ao matar a seção 230,
Trump pretende remover essas proteções legais, tornando as plataformas online potencialmente responsáveis pelo conteúdo dos seus usuários. Isso poderia acontecer de duas formas. Primeiro, poderia de fato limitar a capacidade das empresas de tecnologia de moderar o conteúdo, ou então poderia levá-las a moderar ainda mais para evitar responsabilidades legais. Tudo isso vai depender de como essa lei for alterada. Obviamente que o objetivo dele é justamente limitar a capacidade das empresas de moderar o conteúdo, mas a gente nunca sabe. E finalmente, como as coisas têm se desenrolado para a inteligência artificial, é na verdade um pouco misterioso, né? Embora Musk possa ter sido um defensor da regulamentação da IA e tenha de fato tido preocupações legítimas sobre uma AGI desenfreada, ele agora parece mais preocupado com o viés político da inteligência artificial do que com qualquer tipo de risco existencial. Como chefe de uma nova agência governamental, com a missão de cortar 1/3 do orçamento do governo federal, Musk é mais propenso a ver a IA como um substituto barato para a mão de obra humana do que como uma ameaça que precisa de uma nova agência para regular. E em tudo isso, uma coisa é certa. Para aqueles que têm se preocupado com a relação entre o poder político e tecnológico por bem mais de uma década, o trabalho dele está apenas começando. A reeleição de Donald Trump anuncia uma nova era para a política de inteligência artificial nos Estados Unidos, com forte ênfase na desregulamentação, aplicação militar e competição global. Enquanto essa abordagem pode de fato impulsionar a inovação e oferecer benefícios econômicos, também apresenta desafios significativos. Questões éticas, de privacidade e segurança podem ser ampliadas sem uma supervisão regulatória adequada. O sucesso dessa estratégia vai depender de como será equilibrado o desejo de avançar rapidamente com a necessidade de proteger os valores sociais e, claro, os direitos individuais. E aí, o que você acha dessas mudanças na política de IA nos Estados Unidos? Será que os benefícios vão superar os riscos? Eu vou deixar uma perguntinha aqui no final para vocês responderem. Por favor, deixem sua opinião. Comentem, digam de que lado vocês estão. Vocês acham que vai ser bom para a gente, que vai ser ruim? Eu já dei minha opinião outras vezes, para quem já ouviu este programa outras vezes, sabe a minha opinião, mas neste programa aqui eu vou me calar, quero ouvir vocês. E claro, se você quiser participar desse programa, manda um e-mail para contato@iatododia.com ou entre em contato lá no Instagram, @ia.todo.dia. Eu sou Diego Sommer, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal, obrigado por nos acompanhar. Não esqueçam de deixar suas 5 estrelinhas pra gente, muito importante. Recomende esse podcast, ouça os outros programas, História da Inteligência Artificial, como usar o ChatGPT, notícias semanais, a gente tem tudo aqui. Obrigado, gente, um beijo e até a próxima.